ontem foram divulgados os resultados do Inter, e essa é uma empresa que eu acompanho há um ano e meio. E essa tensão veio durante aquele processo de grande correção das empresas tech, em que tudo que dava prejuízo recorrente em troca de uma promessa de lucro futuro foi punido e, em partes, aparentemente punido da mesma forma. O mercado teve certa dificuldade de distinguir o que provavelmente viria a dar lucro no futuro do que de fato era uma merda. E nesse processo, o Inter não só foi colocado nesse grupo, como também me parecia que ele estava caindo muito mais do que a média. É um papel que chegou a alcançar uma queda de 94% e, em partes, essa queda acredito que seja justificada pela migração à Nasdaq e a grande perda de liquidez que ele sofreu tanto aqui no Brasil que não foi recuperada lá fora. E vou mostrar para vocês um tweet que traduz um pouco dessa lógica que eu vi à época, porque eu percebia, aqui comparando pares financeiros do Inter, que são bancos techs de crescimento, mas no setor financeiro, eu percebi que o Inter estava sendo negociado numa proporção de fato discrepante. Enquanto ele estava sendo negociado a 60% do valor patrimonial, eu via o Melius sobre o dobro desse valor, mas uma empresa que para mim parecia muito pior, muito ruim de fato. Uma empresa que continua sendo muito ruim hoje, não mostra sinais de reversão. E que eu vi o Inter, era uma empresa que dava prejuízos pequenos e recorrentes, mas que estava naquele processo de reversão e que, para mim, a partir daquele momento, viriam os lucros recorrentes, o que de fato ocorreu a partir de uma exceção de um trimestre, aquele trimestre da atipicidade da deflação, que impactou muito a carteira de crédito imobiliário do Inter, mas que com essa vinda do lucro recorrente, o banco provavelmente iria a pelo menos um de valor patrimonial. E eu sustentava essa tese observando muito o caso do Nubank, porque eu percebi que o Inter era muito mais ineficiente do que o Nubank, principalmente pelo seu tamanho, mas que a margem de discrepância entre a eficiência do Nubank para o Inter era tão grande que o Inter provavelmente ganharia um bocado de eficiência, como de fato ocorreu, e que grande parte desse valor seria recuperado e que essa discrepância entre os dois seria, no mínimo, diminuída. Vamos acompanhar agora os resultados do Inter. E eu gosto de começar olhando a questão do número de clientes ativos, porque é um fator importante para mostrar o aumento da eficiência da instituição. Porque cada novo cliente que chega faz com que o custo marginal para cuidar de cada um desses clientes seja reduzido. Isso é traduzido aqui pelo CTS, que é o custo de servir por cliente ativo. E percebe-se uma redução no ano contra ano e no trimestre contra trimestre. E eu diria que grande parte dessa redução não decorre só do aumento do número de clientes, como também da questão administrativa que tem sido bem apertada no Inter. Por quê? Enquanto a gente viu um aumento do número de clientes de aproximadamente 6% no trimestre, a gente viu um aumento de clientes ativos por colaborador de 20%. Ou seja, grande parte desse número é demissão. O Inter está enxugando para trazer resultado, o que eu diria que pode ser até um fator ruim de se observar, porque essa pressão tem vindo já faz algum tempo. Tanto é que o Inter dá alguns pulos de aumento de redução de custo de servir, esse aumento de eficiência. Porque ele se mantém em patamar, mas depois, talvez de alguma necessidade, talvez aqui seja a necessidade de mostrar lucro para o mercado, de ser mais consistente, pegar algum ROI. Ele é obrigado a dar essa eficiência e faz essas mudanças drásticas, mas é um ponto de atenção que eu daria. E voltando lá, a gente percebe que tem alguns fatores que o mercado pode observar como se fosse ruim, mas que na prática não é tão ruim assim, como essa questão da receita média por cliente ativo estagnado. Por quê? No Inter existe um processo de que o cliente mais antigo ele tende a gerar mais receita do que um cliente novo que gera de início praticamente zero. Então, como o Inter a todo momento chega um fluxo muito forte de clientes novos, ele faz com que essa média fique constante. Enquanto a gente tem um processo dos clientes que já entraram crescendo receita, tem clientes que reduzem a receita a zero. Então, enquanto o Inter não saturar nesse crescimento de clientes, provavelmente essa receita continuará estável, mas em algum momento essa receita deve subir, como a gente percebe até nesse gráfico que o Inter disponibiliza, do ARPAC bruto mensal por safra ou líquido por safra. E percebe-se as safras mais antigas, de fato, com uma receita muito maior do que a média e que tem uma concentração muito grande de novos usuários chegando o tempo todo no Inter. Faz com que esse índice seja bem pressionado. E outro ponto, vale ressaltar a questão do CAC, que o Inter, essa redução que teve no custo de aquisição do cliente, ocorreu basicamente por redução no marketing. O Inter não tem se preocupado muito em fazer esses tipos de gastos, ele acho que está acreditando bastante nesse fluxo que já vem natural de novos clientes e que também é mais um ponto de atenção, porque é o esforço que a empresa está fazendo para pressionar
esse lucro no curto prazo, que provavelmente o mercado está exigindo e a empresa é obrigada a fazer. E pode ser um pouco perigoso. E o CAC se demonstra aqui. Perceba que quase a todo momento era meio a meio em custo de operacional, que é enviar o cartão para o cliente, o custo de frete do cartão, como a outra metade do custo era a questão do marketing. E agora drasticamente foi esmagado o marketing, então a empresa socando para vir um lucro recorrente do curto prazo. E isso ajudou o preço das ações subirem, mas a gente tem que continuar acompanhando esse novo processo que vem para o futuro. Falando sobre a receita agora, como ponto positivo, a gente consegue perceber bastante a recorrência da receita. Se percebe aqui na página 13, em que tanto a receita bruta quanto a receita líquida estão subindo quase que de forma linear, uma coisa bem reloginho até, em que essa parte amarela trata da receita de juros e aqui das receitas de serviços. E que a proporção se mantém também nesse 70-30 em quase todo o período. E que tem sido bem bonito de ver essa questão desse movimento bem constante. Vamos falar também da questão do lucro líquido, que aquele ponto que eu falei que o Inter estava me chamando a atenção é porque o prejuízo aqui para trás era maior. Então, você já percebeu uma redução do prejuízo, se convertendo num pequeno lucro, e que esse foi o trimestre surpreendente por causa da questão da deflação, que o Inter tem uma carteira muito vinculada na questão imobiliária, e que aquela grande deflação em decorrência da redução drástica dos impostos do combustível fizeram com esse movimento, mas que me pareceu de fato que era uma coisa atípica e que o lucro viria e veio. Tem sido uma coisa bem interessante. E esses 64 milhões que aconteceram no trimestre foram acima da expectativa. Então, o mercado beneficiou bastante até a ação no dia de ontem, que chegou a bater 14% no pré-marketing lá nos Estados Unidos, mas fechou o dia em aproximadamente 8%. Mas é isso. Vamos falar agora da questão da alavancagem do banco, porque antes me preocupava bastante essa questão do índice de Basileia, que estava muito elevado inicialmente, porque o banco conseguiu captar muito recurso na época da grande alta que ele teve, inicial, um processo que beneficiou todas as techs, mas que essa Basileia foi caindo muito rápido para sustentar esse aumento da carteira e outros fatores. Mas fiquei muito feliz de ver que nesse último trimestre essa quase estagnação, enquanto a carteira aumentou bastante de crédito, enquanto também, principalmente o FUD aumentou bastante e o banco conseguiu captar muito recurso no mercado sem ser punido com o aumento do custo do funding. Que já nessa Selic alta, o aumento que eu estava vendo antes estava me preocupando, mas esse aumento já foi reduzido. Então são fatores muito importantes, assim, macroeconômicos, de que o banco está conseguindo lidar bem. E que também vale ressaltar que desde a ida nada, que foi o primeiro momento em que consegue ver um aumento no patrimônio líquido. E que isso tem sido muito interessante também. Cara, o banco tem crescido em várias pontas e o que de fato preocupa hoje é a questão da inadimplência, mas isso não é só do Inter, é de todo o país, de todos os outros bancos. Mas apesar das outras preocupações que eu tratei ao longo do vídeo, eu diria que a inadimplência é o fator mais preocupante, é o que tem de fato segurado o lucro. A inadimplência tem aumentado muito. Esse aumento de 3,9 aqui para 4,7 aqui é uma coisa de quase 20%, né, cara? Então, 20% na inadimplência, mas seguiu o padrão dos outros bancos também. Então, uma coisa que está além do Inter é uma coisa de risco do setor, de fato. E por hoje o vídeo vai finalizar aqui. E esse é o meu primeiro vídeo. Então, quem quiser dar aquela moral, dá um like. Eu agradeço muito. E é isso. A gente se vê em breve. Valeu, gente.